O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Você sabe que amar exige responsabilidade? O amor é fiel, o amor é constante, o amor tem a sua responsabilidade, ou seja, a sua atitude, que só a pessoa que ama é que faz. Então, você como ser humano, você teve pessoas na sua vida que você pôde amar. Se você amou, você foi uma pessoa responsável, como filha, filho, marido, esposa. Se você ama os seus funcionários, você cuida, você se importa com eles. Bem, o amor exige responsabilidade. Agora, vamos falar sobre Deus. Será que Deus, ele é responsável por nós? Bem, ele é o Criador. Foi ele que criou todas as coisas. Foi ele que criou o ser humano, o homem. Ele, antes de criar o homem, ele preparou tudo para a chegada do homem. Assim como, sabe quando a mãe está grávida e ela prepara o quartinho do bebê, vai comprando a roupinha, os móveis, a cor do quarto. Para quem tem condições, prepara tudo isso. Para quem não tem condições, tenta se ajustar, trabalhar mais, até mesmo para poder arcar com as despesas de ter mais um filho, né? Então, o amor exige essa responsabilidade. E Deus fez isso. Ele preparou tudo, fez tudo perfeito, inclusive o homem. E antes de dar uma esposa para o homem, ele andava com o homem. E sabe quando que ele fez com que o homem se desse conta de uma necessidade? Ah, você não sabe? Pois é, eu vou contar para você uma coisa bem interessante. O homem, ele era completo, andava com Deus, tudo era perfeito. E Deus deu uma responsabilidade para Adão. E falou para Adão, olha, Adão, você vai colocar nome nos animais. Deus não colocou os nomes nos animais. Quem colocou o nome do leão, da leoa, foi Adão. Olha que lindo. Adão participou da obra que Deus fez. E quando ele participou colocando o nome, ele se deu conta que havia o macho e a fêmea, o leão e a leoa, né? E todos os animais, todos tinham o macho e a fêmea, o casal. E foi quando Deus fez com que ele caísse num sono profundo e tirou da sua costela, do seu lado, e fez a mulher. E depois de tudo isso, imagina, Adão, quando despertou daquele sono profundo, ele viu uma mulher, algo que ele apenas desejou, e Deus permitiu que ele desejasse quando ele trabalhou
quando ele colocou os nomes nos animais. Olha que interessante. Mas e aí? Desde então o homem pecou. Quando a Eva veio, ela veio perfeita. Mas um dia ela ouviu a voz do diabo, aceitou, acatou a ideia que o diabo trouxe na mente dela e ela ofereceu a Adão. E Adão, para agradar a Eva, tomou daquele fruto e aquele fruto veio trazer morte. Morte para todos aqueles que nascem neste mundo. Todos nós nascemos e um dia morremos fisicamente. Mas será que Deus ficou indiferente a tudo isso? Dele criar todas as coisas e ainda assim deixar a gente sofrer as consequências das nossas atitudes erradas, das nossas escolhas, enfim. Será que Deus desligou-se dos problemas que a humanidade trouxe para ele? Não. Deus não desligou. Ele tinha um plano. E o plano era enviar o seu filho, único filho, que é Jesus. Ele veio a esse mundo, foi tentado em tudo, e agora estava diante de uma situação, agora que eu estou me falando, porque a gente está no livro de João e estamos acompanhando a nossa leitura e chegamos a essa parte onde ele é levado, preso e levado diante de Pilatos, e Pilatos não via nenhum problema nele. E já era a época da Páscoa, e ele trouxe e disse assim: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o, disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Imagina você falar o que Deus fez, te enviar como presente, e você fala, ele não tem poder sobre nós. Nós não escolhemos ele para não ser nosso rei. Nós escolhemos César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Não se esqueça que ele já tinha sido machucado. Os soldados tinham chicoteado Jesus com um chicote que tinha osso, tinha coisas que machucavam, que rasgavam a pele de Jesus. Então, quando ele andou levando a cruz, indo a caminho de Gólgota, ali, imagina, ele teve que ter forças físicas para andar e chegar até um lugar aonde ele seria crucificado, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muito triste, muito doloroso, tudo aquilo que Jesus veio a sofrer por nossa causa, por nos amar. Deus Pai viu a dor do seu Filho e para que nós tivéssemos a chance de não sermos condenados à morte. Bem, daqui a pouquinho vamos dar continuidade, já falei bastante. Enquanto isso, vamos a uma trilha musical e pense em Jesus, em Deus, o que Ele fez por você, a importância que Ele dá à sua alma.
Já pensou você amar tanto alguém falho? Resistir todos os seus erros, todas as suas insistências, todas as rebeldias, e Deus ainda continuar crendo. Isso que eu estou falando é Deus. Ele é perfeito. E o sonho dele é você. Ele quer salvar você. E não quer você para algo que é limitado. Sabe, quando você sonha com o seu sonho, é apenas para você. O sonho de Deus é para que você seja feliz eternamente. Se relacionar com Ele. Tenha vida. Veja diferente. Age diferente. É feliz, independentemente de quem quer que seja, porque Ele habita dentro de você. É isso que Ele quer para você. Ele quer morar com você. Você imagina que Adão, ele caminhava com Deus. Todos os dias, pela tarde, Deus baixava e caminhava com ele. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem Deus dentro dela, que fala com ela. Agora, para isso acontecer, teve um alto preço. E que preço, não é verdade? Ou seja, Jesus pagou um alto preço. Não só Jesus que veio este mundo, mas o Pai também, que deu o seu único filho. A Bíblia diz que lá quando Jesus foi crucificado, Pilatos colocou esse título na cruz dele: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Ou seja, é Jesus que está dizendo que ele é Rei dos Judeus. Não escreva que ele é Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Veja que os soldados estavam ali se divertindo, usados pelo diabo. E Jesus sendo levado, Jesus ali crucificado, sentindo dores, uma dor terrível. Imagina você ser pendurado como se fosse uma carniça, todo machucado. Pois é. É esse preço que o amor que Deus deu, o preço de amar você, a mim, fez com que Ele levasse sobre si a maldição, todos os pecados, todos os erros, todas as condenações estavam sobre Jesus, naquele lugar. E por quê? Lembra que quando Adão e Eva pecaram, Deus teve que cobrir o pecado deles, que eles sentiram-se nus, lembra? Pois é. E Jesus, Deus matou um animal e cobriu a nudez de Adão e Eva. Foi Deus que fez isso. E novamente aqui, Deus matou, vamos dizer entre aspas, né? Deus deu o seu filho
para não mais cobrir a nudez, mas para arrancar a nudez. Ou seja, quando você tem Jesus, que é o perfeito Cordeiro de Deus, você tem a Ele como referência, a Ele que perdoa, a Ele que ensina como se conduzir, enfim. Ele nos dá acesso a Deus. Jesus nos dá acesso a Deus. Bem, pense quem é Deus e quem tem sido você diante do presente que Ele tem oferecido a você. Será que você o ama ou o despreza?